Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então vamos à Bíblia, vamos receber o alimento da alma, que é a palavra, quando pregada com verdade, sem misturas, que é o que essa igreja aqui faz. Então vamos abrir o Santo Livro em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Hebreus capítulo 12, versículo 14. O tema da mensagem é como viver uma vida sobremodo excelente. Como viver uma vida sobremodo excelente. Todos encontraram? Então diz assim o apóstolo São Paulo à igreja: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito agora. Oremos. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Com sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir, sinto emoção. Ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, e aqui estamos nós reunidos em teu nome, para ouvir a tua voz, para receber o alimento da alma, porque assim como o corpo se alimenta pela boca, pelo que nós comemos, pelos alimentos normais, o nosso espírito se alimenta pelo ouvido, por aquilo que nós ouvimos. Se nós ouvimos a tua palavra pregada com pureza, sem misturas, sem paganismo, sem misticismo, então nós estamos recebendo um alimento bom. O nosso espírito vai ser bem alimentado, vai estar fortalecido. Mas se nós recebemos um alimento ruim, um alimento estragado, um alimento com prazo de validade vencida, ou então um alimento de péssima qualidade, o nosso espírito vai ficar doente, vai ficar enfraquecido. E aí isso vai refletir em todos os aspectos da nossa vida. Por isso nós queremos nessa noite, meu Deus, aprender mais do Senhor. Queremos ouvir a tua voz. Queremos o alimento celestial, o maná dos céus. Queremos a tua palavra. Queremos fortalecer a nossa alma. Queremos ser um alimento que nos dê substância, que nos capacite a viver uma vida sobremodo excelente. Então fala com o teu povo, fala com a tua igreja, fala com os teus pequeninos, fala com os teus escolhidos, fala com as ovelhas do teu rebanho. Usa-me como teu servo, como teu pastor, dá-me a inspiração
dá-me a capacidade para que eu possa proclamar a Tua palavra nessa noite, mas proclamar a Tua palavra como o Senhor quer que ela seja proclamada, com verdade. Eu te peço em nome de Jesus, eu te peço em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém, amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, eu recebo muitas cartas, e-mails, torpedos no meu celular, as pessoas telefonam para mim, e uma pergunta que muita gente faz, e que ao longo da minha vida ministerial sempre me chamou a atenção, é quando as pessoas dizem assim: Pastor Carlos Magno, me tire uma dúvida, me responda uma coisa, por que é que a maioria do povo de Deus, a maioria do povo evangélico, por que é que eles não vivem uma vida sobremodo excelente, como a Bíblia mostra que é desejo de Deus para todos nós? Por que que a maioria não vive assim? Por que que a maioria não vive uma vida vitoriosa? Por que que nós vemos tantas pessoas, apesar de estarem dentro da igreja, apesar de lerem Bíblia, apesar de ouvirem pregações, apesar de cantarem hino de louvor, de adoração a Deus, apesar de participarem de ministérios, do ministério da igreja, de serem ministros, de serem diáconos, de serem pastores? Isso eu estou falando em relação a todas as igrejas, a todas as denominações. Por que, pastor? Essa é uma pergunta que muita gente faz. Este versículo aqui, ele responde isso. Ele responde por que que isso acontece. Por que que mesmo a pessoa, estando dentro de uma igreja, participando dos cultos, ela não vive uma vida sobremodo excelente. O problema é que muita gente não sabe o discernimento desse versículo aqui. Porque há muitos anos atrás, os pregadores, quando começaram a ler esse versículo, pela falta de conhecimento, por não procurarem discernir a Bíblia espiritualmente, mas querer entender a Bíblia pela letra, eles passaram a usar este versículo de Hebreus 12:14 para trazer o povo de Deus debaixo de um jugo pesado de escravidão. Como que eles fizeram isso? Eles disseram assim: sem santificação ninguém será salvo. Então eles passaram para a igreja que este versículo aqui Deus estava dizendo que se você não tiver uma vida de santidade, você não será salvo, você vai ser condenado, você vai para o inferno. Bom, a partir daí, as pessoas passaram a acreditar, irmão Geraldo, no que eles diziam, que a salvação, o viver eternamente com Deus, dependia de alguma coisa que elas fizessem. Esse foi o drama. Então, quando as pessoas chegavam aos pastores e diziam assim: pastor, eu quero a salvação, eu quero ser salvo, e o senhor está dizendo que sem santificação eu não serei salvo, eu não terei direito a viver eternamente com Deus. Então, me explique, pastor, o que é que eu tenho que fazer, o que é esta santificação aqui? Quando era uma mulher, uma moça, quando era uma pessoa do sexo feminino que perguntava, aí o pastor dizia assim: essa santificação aqui, a mulher não pode usar calça comprida, a mulher não pode cortar o cabelo, a mulher não pode depilar as pernas, não pode pintar as unhas, não pode usar uma maquiagem. Quando era homem que fazia a pergunta, dizia: olha, o irmão não pode usar uma camiseta, o irmão não pode andar de bermuda, o irmão não pode jogar futebol, bater um racha com os amigos, não pode assistir televisão. Então eles diziam para a igreja: olha, se vocês cumprirem todas essas proibições, vocês verão Deus agir, vocês serão salvos, vocês verão o Senhor na vida eterna, vocês vão reinar eternamente com Deus. Se vocês não cumprirem, vocês serão lançados dentro do inferno. Então, na verdade, eles conseguiram criar um sistema de escravidão e de medo que ao longo dos séculos vem destruindo a vida do povo de Deus. Vem destruindo a vida do povo de Deus. Por quê, irmão Geraldo? Além deles criarem uma lista enorme de proibições, de coisas absurdas,
eles ainda passaram a exigir que o povo de Deus, para ser salvo, tinha que pagar o preço, tinha que fazer jejum, tinha que fazer vigília, tinha que lamber o pó, esfolar o joelho no chão. E as pessoas, coitadinhas, por não terem o conhecimento de Deus, coisa que é comum em mais de 90% do povo evangélico, mais de 90% do povo evangélico, a começar dos pregadores, não tem o conhecimento de Deus que deveriam ter. Por isso eles passaram a acreditar que se eles fizessem tudo isto que os pastores estavam determinando, eles estavam salvos. Eles tinham garantido uma vida eterna com Deus. Se eles não fizessem, eles estavam literalmente condenados. Então, pasme, irmãos. Mas homens perversos e maus conseguiram fazer com que as pessoas acreditassem que era possível um filho de Deus estar salvo hoje e não estar salvo amanhã. Olha, hoje você está salvo se você fizer isso. Se você não usar bermuda, viu, Éricles? Se você não for à praia como você gosta de ir. Se você não tiver mais uma TVzinha em casa, viu? Aí você está salvo. Se você fugir disto, olha, você está condenado. E o mais grave é que foi a partir deste erro que a igreja, irmãos, ela passou a ficar permeada de doutrinas humanas, e o povo de Deus passou a viver escravo dessas doutrinas. Está aí, no mundo espiritual, esta realidade, só não vê quem não quer enxergar. E qual foi o resultado trágico que isso aqui possibilitou? Um povo de vida destruída. As pessoas ralam o joelho no chão, elas lambem o pó, elas oferecem noites inteiras de vigílias para Deus, elas oferecem um jejum, oferecem uma fome para Deus, sabe? Fazem jejuns violentos, sacrifícios terríveis. O povo perdeu a autoestima, as mulheres não se cuidam mais. Como é triste você passar na rua e ver uma mulher e alguém dizer: ih, lá vem uma crente. Ué, como é que sabe que é crente? Pela aparência, não é assim? Mas a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, não se conhece pela aparência, se conhece pelas atitudes, se conhece pelo caráter, não é pela roupa. Mas o sistema religioso criou isso. Aí você olha a crente lá, uma mulher mal vestida, mal cuidada, rosto lambido, não pode passar nem um pó de arroz. Tem pó de arroz ainda? Tem? Meu Deus do céu, onde é que eu fui buscar isso? Ai, pastor, foi mal. Nossa, isso aí é coisa de 1970 e tal, né? Hoje é o quê? Blush. É isso? É a mesma coisa? Não pode usar uma maquiagem, não pode usar um batom, não pode usar um esmalte, cuidar das unhas, não pode ir num cabeleireiro, né? E dar fazer uma escova. Não pode. Viu? Olha, e é por causa disso, meu irmão, por causa desse sistema nefasto, por causa desse sistema ditatorial, que muita gente acabou se desviando das igrejas. Muita gente saiu de dentro das igrejas. Só no Brasil hoje, as estatísticas provam que existem mais de 16 milhões de crentes desviados. Gente que já esteve dentro da igreja e hoje está fora de uma igreja. Sabe por quê? Porque tem uma hora que a pessoa cansa. Tem uma hora que a pessoa não suporta mais esse fardo pesado, esse jugo violento. Chega uma hora que a pessoa diz assim: mas espera lá, isso é que é Deus? Quer dizer que para eu ser um cristão, eu não posso mais me cuidar, eu não posso mais usar uma maquiagem, eu não posso mais cortar o meu cabelo, eu não posso mais ligar um rádio ou botar um CD no meu som e ouvir uma música que fale de amor, uma música que exalte a amizade, eu não posso mais fazer essas coisas? As pessoas começam a questionar. Quer dizer que para eu receber de Deus alguma coisa, eu tenho que me arrebentar todo, eu tenho que esfolar os meus joelhos no chão, eu tenho que passar uma noite inteira sem dormir em vigília, eu tenho que fazer jejuns, até ficar com dor de estômago, dor de cabeça.
para receber uma migalha de Deus. Isso é que é Deus? As pessoas começaram a questionar isso. Isso é que é Deus? Isso é que é cristianismo? Então a verdade é que, devido o povo de Deus não ter conhecimento, não ter a revelação de Deus, não ter o discernimento do Espírito Santo, os homens foram criando movimentos religiosos, eu sempre digo, são verdadeiros campos de concentração nazista, igualzinho aqueles que Hitler criou, e colocava lá os judeus, e eles tinham que trabalhar duro, pesado, e quando não tinha mais força para trabalhar, eles eram assassinados. Verdadeiros campos de concentração nazista, onde as pessoas são sepultadas vivas. Só que eu vou dizer para você uma coisa, Deus levantou esse ministério aqui, o ministério da igreja Cristo é Vida, para através da pregação do Evangelho da graça de Deus, que é o único Evangelho que há para a igreja, que é o Evangelho que o Cristo ressuscitado revelou a Paulo, que através deste Evangelho, Deus possa libertar o seu povo desses campos de concentração, dessas sepulturas, onde o povo de Deus tem sido sepultado vivo. Essa que é a grande verdade. Olha, segura um pouco aí. Vamos lá no Velho Testamento, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, Ezequiel 37, versículo 12 e 13. Deus fala através do profeta e diz: portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Olha, é isto que esse Evangelho da graça de Deus faz. Este Evangelho, ele abre sepulturas, ele vai tirando gente que foi sepultada viva, gente que está aí fora com angústia, com depressão, com insegurança, com tristeza, sabe? Com síndrome do pânico, com medo. Gente que já pagou um preço violento, gente que já pagou um preço terrível, gente que já esfolou os joelhos no chão, gente que já fez corrente de libertação para lá, corrente de libertação para cá, gente que já ungiu cabeça com óleo, gente que já subiu o monte, que já desceu o monte, gente que já fez de tudo. E a vida cada vez mais desgraçada, e a vida cada vez mais para baixo. Então esta igreja aqui, o ministério da Cristo é Vida, ele está dando continuidade ao trabalho que há 2000 anos atrás foi iniciado pelo apóstolo Paulo. O nosso ministério, ele trabalha para tirar o povo de Deus desta opressão maligna, deste nazismo espiritual, deste jugo diabólico, desses falsos pastores que só cuidam de escravizar o povo, só cuidam de pastorear o bolso das pessoas, não cuidam das ovelhas, eles cuidam dos seus próprios interesses. Essa que é a verdade, essa que é a realidade. Pastor, mas me diga uma coisa, pastor Carlos Magno, na verdade, o que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja com este versículo aí? Paulo não está ensinando aí, pastor, a salvação através das obras? Não é isso que o apóstolo Paulo está ensinando? Não. Porque a salvação, ela nos foi imputada por Deus. A salvação é um dom de Deus, independente de obras. Nós não temos nenhuma participação na nossa salvação. A salvação foi Deus que nos imputou. É um dom de Deus. Nós não temos participação nenhuma, absolutamente nenhuma. Não depende de obras, não depende de nada, absolutamente nada que você faça. Depende do que Jesus fez na cruz. Amém? E na cruz ele fez a obra completa. Para que você não tenha dúvidas, venha comigo em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Vamos ler o versículo 8 e o versículo 9.
Então o Senhor diz assim: porque pelo jejum sois salvos. Desculpa, pela vigília. Não. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, vem do pastor da igreja, vem da oração do pai ou da mãe que orou muito para ele ser salvo. Não, isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí, para não ter dúvida, no versículo 9 ele explica: não de obras, para que ninguém se glorie. Mas eu vou mostrar mais. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Ele diz assim, que foi Deus, né, segundo o seu poder, é como termina o versículo hoje, versículo 8, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Quer dizer que Deus chamou aos seus filhos com santa vocação. A chamada de Deus para mim e para você não foi segundo as nossas obras, não dependeu do que a gente fez ou deixou de fazer, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Amém? Romanos capítulo 9. Romanos 9, versículo 16. Como é bom a gente deixar Deus falar, não é? Sem lógica, sem achismo. A Bíblia fala, deixa Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então diz assim, Romanos capítulo 9, versículo 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Quer dizer que não depende da pessoa querer, não depende da pessoa correr, não depende da pessoa fazer jejum, fazer vigília, pagar preço, subir monte, fogueira santa, corrente de libertação, culto para quebrar a maldição. Não. Isso não depende disso. Depende de usar Deus a sua misericórdia. E Deus só usa da sua misericórdia com aqueles que Ele predestinou para a salvação, os filhos dele. Há nesse mundo duas sementes, o joio e o trigo. Eu pergunto, Deus usa de misericórdia com o joio? Não, usa com o trigo. Pastor, quer dizer que... Mas eu não era joio? Nunca. Você nunca foi joio, você sempre foi trigo. É a mesma coisa que uma mangueira pudesse dizer assim, espera lá, mas eu não era uma jaqueira? Não, você sempre foi mangueira. Porque o sistema religioso diz isso. Não, você antes de crer em Jesus, antes de você aceitar Jesus, como eles falam, você era joio. Quando você aceitou, você se transformou em trigo, né? Não. Há nesse mundo as ovelhas e os cabritos. Eu pergunto, Deus usa de misericórdia com cabrito? Não. Ele só usa com as ovelhas. Pastor, mas eu não era cabrito. E quando eu passei a crer, Deus me transformou numa ovelha? Não, meu irmão, Deus não é Ivo Pitangui que faz cirurgia plástica. Deus não pegou um cabrito e disse, espera aí, vamos lá, arranca as unhas, vamos mudar tudo aqui. Pronto, já acabei a cirurgia. Agora você se transformou numa ovelha. Não. Pedro diz que nós sempre fomos ovelhas. Nós estávamos desgarrados como ovelhas. Não era como cabrito. Então esta é a verdade aqui da Bíblia, meu irmão. Então a tua salvação, como a minha, ela dependeu exclusivamente da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Diga graças a Deus por isso. Agora vamos lá em Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, versículo 14. Olha como dependeu tão somente da graça de Deus. Paulo disse assim, porque
com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Que história é essa? Com uma única oferta, que oferta única foi essa que aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados? Que oferta foi essa? O sacrifício da cruz, o sangue vertido no Calvário. Então, com aquela única oferta, Deus aperfeiçoou o teu espírito para sempre. O teu espírito está perfeito, absolutamente perfeito. Tudo que era necessário fazer para que você viva eternamente com Deus foi feito. Agora ele diz que esse sacrifício único, essa oferta única, aperfeiçoou para sempre. É para sempre. Eternamente, está perfeito eternamente. Quantos estão sendo santificados? Não parece uma contradição de termo? Como é que aperfeiçoou para sempre e aquele que está aperfeiçoado para sempre está sendo santificado? Parece, mas não é contradição nenhuma. É que o teu espírito está aperfeiçoado. Mas na carne, enquanto você viver nesse corpinho de carne, você está sendo santificado pela palavra. Vamos entender melhor isso aqui. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Encontraram? Agora Paulo diz assim, a igreja dos Coríntios: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou. O que é se nos tornou? É algo que Deus que fez. Então o que Deus fez? O que Deus se nos tornou? Da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então preste atenção, irmãos. A santificação para você viver eternamente com Deus, o Senhor Jesus Cristo já imputou no teu espírito, já imputou no meu espírito, só que, tanto você como eu, nós temos uma chamada para viver uma vida de santidade aqui nessa terra. Para viver uma vida de santidade, enquanto você estiver nesse corpinho de carne. Venha no versículo 2 desse mesmo capítulo. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Olha, essa carta foi escrita para a igreja. Olha o que ele diz. A igreja de Deus que está em Corinto. Ele poderia dizer a igreja de Deus que está em Fortaleza, a igreja de Deus que está no Rio de Janeiro, a igreja de Deus que está no Japão, em qualquer lugar. A igreja de Deus, a igreja não é do pastor, é de Deus, viu? Que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Olha que coisa bonita. A igreja já está santificada em Cristo, o teu espírito está santificado, o teu espírito está aperfeiçoado para sempre, mas você tem uma chamada de Deus para ser santo, para viver uma vida santa, para viver uma vida reta, para viver uma vida agradável a Deus. Agora preste atenção. Chamados para ser santo. Esta santidade aqui não é uma santidade de aparência, não é uma santidade de roupa, de cabelo que não pode cortar, de unha que não pode pintar. Essa santidade aqui também não é uma santidade de obras da lei. Olha, tem que fazer jejum, tem que fazer vigília, tem que pagar o preço, tem que subir o monte, tem que descer o monte, tem que lamber o pó. Não. Isso não tem nada a ver com santidade, absolutamente nada. Essa santidade aqui é você ser santo na tua maneira de falar, é você ser santo no teu viver diário, é você ser santo no teu local de trabalho, no convívio com os irmãos da igreja, é você ser santo no convívio, no trato, no relacionamento, no respeito com o teu pastor, coisa que muita gente não tem. Vê o pastor como se fosse um cafajeste. Aliás, não. Vê como cafajeste o pastor de Deus, o verdadeiro pastor. Porque os cafajestes são muito bem tratados aí fora.
Quanto mais cafajeste, quanto mais canalha, quanto mais pilantra, quanto mais comércio faça com as pessoas, quanto mais ensino errado, mais eles são respeitados. Viram verdadeiros ídolos. As pessoas só faltam carregá-los no andor. Agora o pastor sério, o pastor espiritual, o pastor com uma autoridade divina, esse muitas das vezes é tratado como se fosse um cão vira-lata, né? Um desrespeito violento. Eles podem morrer de falar no altar. Eu não participo desse projeto. Pode morrer, pode se esguelarem. Isso é maneira de tratar pastor? Isso é maneira de se dirigir ao povo de Deus? E quem falou assim está aqui, olhando para mim. Olhando para mim. E eu estou olhando para ela ou para ele. Eles podem se esguelarem lá no altar. Não participo. Quer dizer que o pastor pode se esguelar? Quer dizer que é um cão raivoso, é um cão vira-lata que está latindo aqui? É assim que você vê o teu pastor? Pastor, como é que o senhor sabe de tudo isso, hein? Há anjos de Deus acampados em todos os lugares. Então, esta santidade aqui é a santidade que você tem que ter com a tua família, a santidade que você tem que ter com os teus vizinhos, com o teu marido, com a tua esposa, com o teu filho, com o teu pai, com a tua mãe. Então presta atenção. Essa frase aqui, Paulo está dizendo o seguinte: seguir a paz com todos, não é seguir a paz apenas com o irmão que senta do lado. Esse irmão aqui está sempre sentando do meu lado. Pastor, desde que eu cheguei à igreja, 2, 3, 4, 5, 10 anos atrás, o irmão sempre assim, olha, a gente tem uma amizade tão boa. Eu queria ter uma maneira de fazer um rodízio, sabe? Não tem. Que cada culto as pessoas sentassem de lado de pessoas diferentes. Porque tem gente que senta no mesmo banco, no mesmo lugar, ao lado da mesma pessoa. Ela conhece o nome daquela pessoa, ela se dá bem com aquela pessoa, mas o resto é como se fossem estranhos para ela. Não tem isso ou não tem? Tem ou não tem? Então, seguir a paz com todos, com teu vizinho incrédulo também. Siga a paz, viva em paz com ele. Não crie guerra, viu? Com os teus colegas de trabalho incrédulo. Seja um pacificador, não seja um promotor de guerras, viu? Então, seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui surgiu o problema. No texto hebraico original, essa expressão, ninguém verá o Senhor, ninguém verá o Senhor agir. Ninguém verá o Senhor se manifestar. Ninguém verá o Senhor cumprir promessas. Ninguém verá o Senhor responder às orações. Esta santificação aqui, seguir a paz com todos e a santificação, no texto hebraico original, no texto grego original, perdão, é agiasmos. A palavra grega é agiasmo. Agiasmo quer dizer o quê? Respeito religioso, santificação, separação do que é profano, dedicação, consagração a Deus, devotamento, dedicação, está aqui. É esse o sentido da santificação. Agiasmo. Então Deus usa o apóstolo São Paulo, como está me usando nessa noite, e diz à igreja, e diz a você, e diz a mim: sigam a paz com todos, e o agiasmo, e o respeito religioso, e a consagração, e o devotamento, e o viver uma vida separada do que é profano. Seja uma pessoa dedicada às coisas de Deus, porque sem isto, ninguém verá Deus se manifestar na sua vida. Ninguém verá Deus cumprir promessa. Ninguém verá Deus galardoar. Então, isso aqui é fundamental. Sem uma vida de agiasmos, você nunca verá Deus se manifestar. Você não verá Deus atender às tuas orações.
Você não verá Deus cumprir promessas na tua vida. E aí, lembra que eu falei no início? Que este versículo responde à pergunta que ao longo de mais de 30 anos de vida ministerial eu tenho ouvido. Pastor, me diz uma coisa. Por que a maioria do povo que diz que é de Deus, que diz que é crente, vive uma vida para baixo? Por que há tanta gente, pastor, dentro das igrejas e a vida é uma verdadeira derrota? É um verdadeiro fracasso. Não conseguem viver uma vida sobremodo excelente. Está aqui a resposta. Porque a grande maioria daqueles que se dizem crentes, evangélicos, seja lá que nome use, não vive uma vida de agiasmo, não vive uma vida de santidade, não vive separado do que é profano, não são pessoas devotadas, não são pessoas que se consagram a Deus, não são pessoas dedicadas à causa de Deus. Essa é a resposta. Sem santificação, sem agiasmo, ninguém verá Deus se manifestar na sua vida. Não adianta, não vai ver. Por favor, vamos lá atrás. Primeira de Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 10 em diante. Isso aqui vai clarear um pouco mais o teu entendimento. Fique tranquilo. Encontrou? 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Ele diz assim: pois, quem quer amar a vida e ver dias felizes... Ai, que pergunta boa. Quem aqui quer amar a vida e viver dias felizes? Quem quer? Só se for doido não querer, né? Levanta a mão, gente. Vocês não querem, não? Amar a vida, viver dias felizes, quer? Está aqui a receita, ó. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, faça jejum 3 vezes na semana, faça corrente de 12 sexta-feira na Universal do Reino do Satanás, faça culto para quebrar maldição, esfolhe o joelho no chão, pague o preço. É isso que está na Bíblia? Não, né? Então, para uma pessoa amar a vida e viver dias felizes, o que é que Deus manda ela fazer? Refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Olha, Pedro aqui, na verdade, ele está citando um texto que está lá no Salmo 34, versículo 12 a 16. Ele pegou lá do Salmo e botou no sermão dele. Então veja, uma pessoa que tem agiasmo, uma pessoa que tem santificação, o que é que ela faz? Ela refreia a sua língua do mal. Ela não fala dolosamente. No texto grego original, esse advérbio aqui é dolos. Dolos significa ludíbrio, traição, astúcia. É aquela pessoa que com palavras, armas ciladas, engana. Eu lamento dizer, mas esse é um mal terrível na vida do povo de Deus nos dias de hoje. A maioria esmagadora dos que se dizem crentes ou evangélicos, que nome seja lá que queira usar, não refreia a sua língua do mal e fala dolosamente. Fala do irmão, fala do pastor, fala de fulano, fala de Beltrano. Tem gente que fala até da própria sombra. Fala dela mesma. É verdade, irmão. Tem gente que vai à igreja não é para assistir culto, não é para falar mal da vida dos outros. Olhar como é que fulano se veste, como é que Beltrano... Olha, você viu? Não gostei da sandália que aquela irmã veio. Você viu a sandália que a irmã veio? Você viu a cor da blusa daquela lá? Que coisa mais fora de moda, não gostei. Vem para a igreja para fofocar.
Viu? Fala mal de um, fala mal de outro, fala do pastor, fala de todo mundo. Sem contar que tem pessoas que têm uma linguinha de serpente. Já viu a serpente, a cobra, com aquela linguinha assim, que tem 2 negocinhos na frente? Destila veneno. Língua de cobra, língua venenosa. Com a língua elas traem. Com a língua elas são astuciosas. Elas armam ciladas. Elas enganam as pessoas. Elas jogam irmão contra irmão. Elas jogam pessoas contra o pastor. Elas fazem tudo. Então, Deus está dizendo aqui: se você quer amar a vida, se você quer ver dias felizes, refreia a tua língua do mal e não fale dolosamente. Não fale dolosamente. Eu pergunto: você tem refreado a tua língua do mal? Você tem evitado a todo custo deixar de falar dolosamente, com dolos, com traição, com ludíbrio, com astúcia? Depois ele diz: aparte-se do mal. O que é apartar-se do mal, hein? Olha, irmãos, apartar-se do mal é você se desviar de tudo aquilo que o nosso Deus abomina. Tudo. De tudo aquilo que é pernicioso, que é veneno para a tua vida espiritual. Às vezes esse mal aqui é uma amizade que você tem com uma pessoa ímpia. Não é que não possa ter amizade com uma pessoa ímpia, pode, senão a gente não vive no mundo. Ora bola, a gente trabalha com gente ímpia, a gente tem vizinhos ímpios, a gente tem familiares ímpios, mas às vezes você tem uma pessoa ímpia, que você tem um relacionamento com ela, um relacionamento de amizade, de companheirismo, e é uma pessoa boa, é uma pessoa que não te induz ao erro, é uma pessoa que não bota coisa ruim na tua cabeça, mas às vezes é uma pessoa que só quer te levar para o caminho do mal. Ou não tem? Tem ou não tem? Então às vezes esse mal aqui é você se apartar de uma pessoa que está dentro da igreja e não faz outra coisa a não ser falar mal do pastor, censurar o pastor, sabe? Se aparta dele, isso é o mal. Às vezes esse mal aqui é uma amizade que você tem com uma pessoa que está influenciando você negativamente, espiritualmente, querendo desviar você do caminho da verdade. Às vezes esse mal aqui é uma igreja onde o falso evangelho é pregado. E tem gente que fala assim: não, é que de vez em quando eu faço uma visita. Visita? Como é que você vai visitar o que é mal? Você já viu alguém dizer assim: eu vou fazer uma visita ali o ponto de venda de cocaína. Lá perto de casa tem um cara que vende. Eu vou lá fazer uma visitinha. De vez em quando eu faço uma visita. Sento lá na calçada, bato um papo, tranquilão. Você vê alguém fazer isso? Por que não faz, hein? Mas tem gente que vai a uma igreja onde ela sabe, com certeza, que ali está sendo pregado um falso evangelho. Então esse mal aqui, às vezes, é uma convivência que a pessoa tem com familiares incrédulos, sabe? Aquela não é que você vai ficar inimigo da tua família incrédula, não é isso. Eu tenho amizade com familiares meus que são incrédulos, absolutamente incrédulos, mas às vezes faz um aniversário, me convida, eu vou. Mas por que eu vou? Porque o ambiente, mesmo sendo de pessoas incrédulas, quando eu chego, me devotam respeito. Mas tem lugares que você vai, mesmo sendo de família, que não respeita. É só piada imoral, palavrão, conversas indecentes, não respeitam você, parece que fazem de propósito. Quanto mais sabe que você é uma pessoa de Deus, que você é uma pessoa cristã, mais fazem questão de esculhambar o negócio. Então isso é um mal, tem que se afastar, está aqui, ó. Então, o que é que um filho de Deus tem que fazer?
se ele quer se ele quer amar a vida e viver dias felizes? Apartar-se do mal. Amém? Depois ele diz assim: pratique o que é bom. O que é praticar o que é bom? É você fazer tudo conforme Deus manda, conforme a palavra manda. Não é fazer tudo conforme a sociedade manda, é fazer tudo conforme Deus manda. Glória a Deus. Por exemplo, perdoar. Uma pessoa que é perdoadora, ela está praticando o que é bom? Sim ou não? Uma pessoa que tem uma confissão em linha com a palavra, tudo que ela fala é em linha com o que está na Bíblia. Ela diz assim: o maligno não me pode mais tocar. O demônio foi derrotado na cruz. O príncipe desse mundo foi expulso na cruz. O Senhor colocou os demônios em algemas eternas. Isso é praticar o que é bom? Praticar o que é bom. A pessoa está na igreja toda quarta-feira à noite, não faltar um culto como vocês estão hoje. É praticar o que é bom? A pessoa está na igreja domingo de manhã, depois vai a casa, almoça, descansa, volta domingo à noite. Ela está praticando o que é bom? Tá. Isso é praticar o que é bom. Ser fiel a Deus nos dízimos, ser fiel a Deus nas ofertas, ser um bom marido. A Bíblia diz: maridos, amai as vossas mulheres, as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Maridos dessa igreja, vocês têm amado as mulheres de vocês, as esposas de vocês, como Jesus amou a igreja? Você faz tudo o que você pode de bom pela tua esposa? Você trata a tua mulher com carinho, com amor, com respeito? Como é que é? Porque sabe o que é que acontece? O cara namora a menina, a moça, aí quando está namorando se desmancha em gentileza, é gentil, só falta carregar no colo, né? Vem cá, Ériglis, chega aqui. Paciência. Não, você vai fazer a namorada, que história é essa? Porque senão eu vou passar o microfone para você, não teria problema nenhum fazer a namorada. Não? Fica calmo, não fica nervoso. Aí namora é assim, ó. Anda na rua assim, ó. Vai estrangular sua namorada. No meio da rua, só falta estrangular a namorada. Às vezes vem para a igreja, o que eu acho uma coisa sem propósito. Tá, o casalzinho namorado, é bonito, tudo bem. Mas calma, aqui é um culto. Às vezes está na hora do culto, está assim. Assiste a pregação assim. Eu digo, pera lá. Eu fico olhando daqui, impressionante, sabe? Não larga a mão nem por decreto do Lula. Nem se o presidente fizer um decreto, não larga. Aí casa. Aqui nessa igreja já vi. O marido num banco e a esposa no outro. Sai para a igreja. O marido sai meia hora na frente, a mulher meia hora atrás. Casal de japonês. Obrigado, Eric. Já estou indo, viu? Já está demorando muito. Quando era namorado, noivo. Não, benzinho, você desculpa, tá? Que eu gosto de me... Não, gastasse só 1 hora. Poxa, foi pouco tempo. Depois que casa, se a mulher demora 10 minutos, o cara já sai voado, meu irmão. Acaba o culto, sai o marido na frente e a mulher atrás. Como é que ama? Como é que ama? Praticar o que é bom, irmãos. É essas coisas. Esposa, sede submissas aos vossos próprios maridos, como ao Senhor. Ter respeito. Esta submissão não é ser Amélia, não é ser vaquinha de presépio,
que tem homem que é malandro, tem esperto. Olha, e às vezes o marido é incrédulo, né? Não quer nada com Deus, não quer nada com Bíblia, não quer nada com a igreja. Aí ele diz assim: eu não quero mais que você vá domingo para a igreja. Ela diz: mas benzinho, eu vou para a igreja orar pela nossa família, por você, por nosso bem. Mas eu não quero. Não, mas não pode ser assim, eu vou. Olha, tá vendo? Seu pastor não ensinou que você tem que ser submissa? Submissão não é isso não. Esta palavra submissão, sede submisso aos vossos maridos, caminhem junto, lutem pelo mesmo propósito, pelo mesmo alvo, trilhe o mesmo caminho, é isso. Não é marido para a direita e esposa para a esquerda. Viu? Ser um bom filho. Oh, coisa difícil hoje, hein? O que aconteceu, hein, gente? Que tragédia está o mundo de hoje em relação aos filhos. Filho não respeita mais pai, não respeita mais mãe. Olha, o que nós vamos ver nos próximos anos para frente, hein? O que nós vamos ver? É a nora respeitar a sogra. Tem respeito. Tem nora que não respeita. É a sogra respeitar a nora. E vai por aí afora. E vai por aí afora. Então, pratique o que é bom. Trazer dízimos e ofertas é praticar o que é bom. Ser um diácono, mas diácono mesmo, não é ser um bibelô, não é ser um enfeite, não é ser uma figura decorativa dentro da igreja. É exercer a função de diácono. Fazer alguma coisa. Estar pronto a servir. É praticar o que é bom. Participar do louvor da igreja é praticar o que é bom. Evangelizar é praticar o que é bom. Amém? Você tem praticado o que é bom? Esposas, você tem sido submissa ao teu marido? Filhos, você tem honrado teu pai e a tua mãe? Como é que você tem sido como filho? Você, pai, tem amado os teus filhos? Ou você só quer exercer autoridade a qualquer custo, a qualquer preço? Tem pai que só quer exercer autoridade pelo simples prazer de exercer autoridade. Você, sogra. Sogra é coisa muito boa, né? Oh, coisa maravilhosa. Bom, a minha já faleceu. Mas a minha sogra, eu até brincava muito com ela. Até às vezes ela estava no culto da igreja e eu falava em sogra. Eu dizia: sogra é muito bom. Receber visita de sogra é uma bênção, desde que seja um domingo à tarde a cada ano. Mas isso é uma brincadeira, isso é uma maldade que se faz com a sogra. Porque a minha, às vezes, saía do Rio de Janeiro e ficava 6, 8, 1 ano na minha casa. E ela queria ir embora, eu digo: não, fique. Está ali a minha esposa, que está ali atrás. Ó. Veio comigo ontem. Eu amava a minha sogra. Meu sogro também, gente maravilhosa. Bom, as noras. Está ali a minha nora lá atrás, tão boazinha, tão mansinha, tão... Eu gosto, não é? É uma maravilha, viu? Pense numa nora boa, gentil, mansa, viu? Uma bênção. Noras, como é que vocês têm sido com a sogra de vocês? Com os sogros de vocês? Porque se não for assim, não tem vida de agiarmo, não tem vida de santidade. Não verá Deus se manifestar na tua vida, meu irmão. Sabe, às vezes eu faço um pouquinho de humor para a coisa não ficar muito séria, aquela coisa pesada, mas a coisa é seríssima. Sem isto que eu estou ensinando, você não verá Deus agir na tua vida.
Aí fica desempregado, não arranja emprego, não vence na vida, não vê os sonhos se realizarem, não tem paz. Aí vem a angústia, vem depressão, vem síndrome do pânico, é doença toda hora, todo dia, todo instante. Ao invés de vitória, coleciona fracassos e derrotas. Depois ele diz: busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. O que Jesus falou sobre isso de buscar a paz, hein? Vou mostrar. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Encontraram? Jesus disse assim: bem-aventurados os brigões, os que promovem desordem, discórdia. Não. Porque tem gente que não faz outra coisa, né? A não você promover desordem, promover discórdia. Não, ele diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quer dizer, toda pessoa que é pacificadora, ela é uma pessoa que promove o quê? A paz. Há pessoas que fazem o contrário, promovem discórdia. Promovem atitudes censuradoras, só vive censurando A, B ou C. Olha, Deus abomina isso, irmão. Deus abomina isso. Por favor, não faça isso. Em Provérbios, capítulo 6, versículo 16 em diante. Olha que coisa interessante isso aqui. Provérbio capítulo 6, versículo 16 em diante. Aquele relógio ali está errado, né? Parou agora, foi? Até o relógio tem reverência, hein? Na hora da palavra eles não trabalham. Tremendo. Não, agora é hora de reverência a Deus. Esse aí é cortado pela graça, viu? Vamos lá, capítulo 6 de Provérbios, versículo 16 em diante. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, gente arrogante, gente prepotente, gente que se julga melhor do que os outros, né? Ninguém é melhor do que ninguém, querido. Ninguém é melhor do que ninguém. Ah, mas eu tenho um curso superior. Ah, e daí? Eu conheço gente que tem curso superior que não vale um vintém furado. Eu conheço gente que não sabe nem assinar o nome, que vale todas as riquezas desse mundo. Então não quer dizer nada esse negócio de ter curso superior. Não torna você nem melhor nem pior do que ninguém. Absolutamente nada, né? Às vezes olhos altivos, porque a pessoa tem um bom emprego, ou tem um emprego inferior, aí se julga melhor do que o outro. E essas bobagens que a gente conhece muito bem. Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e por último, o que semeia contendas entre irmãos. Deus abomina isso, mas abomina mesmo. Volte lá em 1 de Pedro. Vamos lá. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem são os justos que Pedro se refere aqui? Quem são esses justos? Os que vivem uma vida de agiasmo,
aqueles que têm santificação, aquela pessoa que tem respeito religioso, aquela pessoa que é dedicada, aquela pessoa que é devotada, aquela pessoa que vive afastada do que é profano. Os olhos do Senhor estão sempre sobre ela. E os ouvidos de Deus, sempre atento às suas súplicas. Por que tem tanta gente que ora e não recebe resposta? Mesmo estando dentro da igreja. Se está acontecendo com você, seja humilde. Faça uma reflexão e diga assim: o que está de errado comigo? Onde é que eu estou errando? Onde é que eu estou falhando? Será que eu não tenho tido respeito religioso? Será que eu não tenho vivido uma vida afastada do que é profano? Será que eu não tenho sido uma pessoa dedicada? Não tenho sido uma pessoa devotada a Deus? Faça um exame, faz a pergunta para você mesmo. Tem gente que vive se enganando e acha que é dedicado a Deus, não é dedicado em nada. Acha que é devotado, não é devotado em nada. Não tem respeito religioso, né? Faz da igreja um clube de lazer, vem quando quer, tem vontade, sabe? Quando não quer, não aparece, some, acabou a história. Isso não é ter respeito religioso. Isso é falta de respeito religioso. E os que praticam males? É exatamente os que não têm agiasmo. O que é que a Bíblia diz aqui? Leia na tua Bíblia. O rosto do Senhor é contra. Ou seja, vai receber de Deus disciplina, correção e açoite. Pastor, meu casamento está falindo, pastor, meu marido está indo embora de casa, pastor, estou atolado em dívida, não sei o que é que eu faço, eu não consigo sair dessa, pastor, perdi o meu emprego, pastor, tudo está dando errado comigo. Olha, irmãos, creiam nisso aqui. Quando a pessoa não vive uma vida de santidade, essa santidade que eu estou ensinando, ela não pode viver dias felizes. Por que não pode? Porque Deus não vai agir em favor da vida dela, querido. E uma vida sem contar com a ação de Deus nunca será uma vida feliz. Será sempre uma vida infeliz. É por isso que você vê lá fora a sociedade ímpia. Olha, eles não querem saber de Deus, eles não sabem o que significa vida de santidade, nem querem saber. Às vezes o sujeito tem muito dinheiro, muita grana. Você pensa que muito dinheiro traz felicidade? Às vezes traz infelicidade. Por que às vezes a pessoa fica rica, muito dinheiro, muitos bens, muitos imóveis, tem tudo que o dinheiro pode dar, e é uma pessoa de vida infeliz? Ela carrega a infelicidade dentro dela, apesar do dinheiro, aí vai buscar preencher esse vazio com maconha, com cocaína, com prostituição, com tudo que não presta. Não é isso que a gente assiste na sociedade, ou não é? É ou não é? É. Né? Agora, é claro, esta santidade aqui não é uma coisa que acontece no estalar de dedos. Não é uma coisa que acontece no abrir e fechar de olhos. Não, essa santidade aqui é uma coisa que você vai cultivando. É uma coisa que vai progredindo na tua vida. Culto após culto, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Vai progredindo, progredindo. Tem que haver um progresso. Tem que haver um crescimento. Sabe? Cada dia que passa você se torna uma pessoa melhor. Não pode ser o contrário, senão não é de Deus. Deixa eu ver aqui. Abra aí a tua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Finalmente, irmãos,
nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Quer dizer que há uma maneira, e a igreja é que tem que ensinar isso, o pastor é que tem que ensinar isso, pela qual nós devemos viver e agradar a Deus. Olha, aqui nessa igreja, você aprende a maneira pela qual você deve viver e agradar a Deus. Isso não se aprende num colégio, isso não se aprende numa faculdade, isto só se aprende numa igreja onde tem a revelação da graça de Deus, senão não aprende, não tem jeito. Porque se não aprender isso aqui, você vai ficar sem cortar o cabelo, sem pintar as unhas, sem depilar as pernas, sem ter autoestima, sem ter televisão em casa, sem ouvir uma música popular brasileira, imaginando que esta que é a maneira de viver e agradar a Deus, como a maioria das pessoas aí fora vive. Elas imaginam que viver de uma maneira que agrada a Deus é isso, e não é isso. Bom, continuando. Porque estáis inteirados, versículo 2, de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então, olha só, você tem que possuir o teu corpo em santificação e honra. Se você é uma pessoa de Deus, o teu corpo é templo, é morada do Espírito Santo. Então não destrua o teu corpo com drogas. Não destrua o teu corpo sendo um alcoólatra. Não, você está destruindo o teu corpo. Não destrua o teu corpo com cigarro. Possuir o próprio corpo em santificação e honra. Mulheres da igreja, olha, preste atenção às mulheres. Não use decotes provocantes. Ô, coisa horrível é uma mulher com decote que começa aqui. Você olha e a metade do seio está aparecendo. Com que objetivo, hein? Para que se usa isso? Para provocar os homens, né? Para se oferecer? Para ser objeto do desejo? Usar o próprio corpo em santificação e honra. Não use decotes provocantes. Não use roupas apertadas. Manja aquelas calças compridas que a mulher usa. Você vê tudo. A única diferença é que tem uma calça ali. Vestidos transparentes. Puxa vida, a mulher usa um vestido, você passa, o cara olha, vê a roupa íntima que ela está usando. A pessoa de Deus não pode ser assim. Né? Possuir o próprio corpo em santificação e honra. Há maridos que desonram o corpo da esposa, querem ter uma relação sexual por um meio contrário à natureza. Não pode. Não pode. Não pode ter relação sexual pelo meio contrário à natureza. Pastor, o que é o meio contrário à natureza? Sexo anal. Pronto. Num português claro. Não pode. Não pode. Deus abomina. Deus se vinga. Está aqui, ó. Contra todas essas coisas, Deus é o vingador. E as pessoas não levam isso aqui a sério. Nessa matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão.
Uma pessoa que se diz de Deus e fica dando em cima da mulher do outro. Ou a mulher que se diz de Deus e fica dando em cima do marido da outra. Vai se ferrar. E pode se ferrar duas vezes. Se for o homem olhando para a mulher do outro, o marido dela pode ferrar ele, depois Deus vem e se vinga também. Aí é duas vezes ferrado. Duas vezes logo. Deus se vinga. Deus se vinga. Para a gente terminar. Não com desejo de lascívia. O que é isso, hein? Eu já contei uma vez aqui, um desses bispos picaretas que tem por aí, né? Aí a senhora frequentava lá o movimento deles e disse assim: poxa, bispo, olha, as coisas lá em casa estão tão difíceis. Ah, irmão, isso é o demônio, isso é o capeta. O senhor não podia ir lá em casa ungir com óleo para repreender o mal? Ele disse: posso. Aí ela disse: tá bom, então vou marcar com o senhor pode ir amanhã à tarde? Ele disse: vou. Aí foi à tarde, chegou lá, a mulher estava em casa, sozinha. Olha o desejo de lascívia, o que é. Aí ele começou assim, ó: irmã, já ungi a casa toda, agora tem que ungir a irmã, né, para a irmã ficar protegida. Aí pegou óleo ungido. Senhor Jesus, eu estou ungindo essa cabecinha, para o Senhor proteger de todo mal. Agora eu estou ungindo os olhinhos. Guarda esses olhinhos, Senhor, abençoa os olhinhos. Agora o narizinho bonitinho, guarda esse narizinho. Agora eu estou ungindo a boquinha. Agora o pescocinho, ela diz: salto lá, cabra safado. Para! Onde é que você quer ir? Manjou onde o cara ia? Desejo de lascívia. Olha, eu conheço a 10 quilômetros de distância quando um homem está mal intencionado ou uma mulher está mal intencionada. Eu conheço, a experiência de vida faz a gente ver isso, né? Eu conheço. Às vezes minha mulher diz: mas tu também não é fácil. Eu digo: sou não. A experiência, poxa, eu nem imaginava isso. Pois é, mas eu imaginava. Eu conheço. Eu vejo. Eu enxergo. Eu tenho percepção de longe. Viu? Então está aqui, ó. Não com desejo de lascívia. Irmão, Deus se vinga. Então vocês estão vendo quantas coisas impedem o povo de Deus de ver Deus se manifestar na vida deles. Vocês estão vendo aqui? Agora sabe o que é que acontece? O povo não tem conhecimento. Aí, quando Deus não se manifesta, vai para o pastor, aí o pastor diz assim: isso é o diabo. Isso é o demônio que está fechando as portas. Ah! Você tem que ungir com óleo. Você tem que fazer uma corrente. Você tem que fazer um culto para quebrar a maldição. Por isso que esses movimentos crescem assustadoramente. Viu? Não. Olha, irmãos, há muitas situações da vida, situações adversas, situações negativas, que as pessoas acabam enfrentando, porque Deus está fechando portas. É Deus fechando portas. Pastor, Deus, é só para terminar, vou mostrar isso. Já que eu falei, vamos lá. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Pastor, mas isso é verdade? Quer dizer que Deus pode fechar a porta? Deus pode fazer com que uma situação se torne tremendamente adversa da minha vida? Só Ele pode. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Quem é que fecha a porta? Deus. Quem é que abre porta? Deus. E porta que Deus fecha, alguém pode abrir? Jejum abre? Vigília abre? Não. Só abre se a pessoa se consertar com Deus. Se não se consertar com Deus, porta fechada. Não tem jeito. Então, irmãos amados,
Conserte a tua vida agora. Conserte a tua vida com Deus. Seja uma pessoa perdoadora. Refreia a tua língua do mal. Não fale dolosamente. Seja um bom marido, excelente marido. Seja uma excelente esposa. Seja uma pessoa pacificadora. Seja uma pessoa que fala a verdade, que não mente. Tenha respeito religioso. Não falte os cultos da igreja. Seja fiel a Deus nos teus dízimos. Seja fiel a Deus nas tuas ofertas. Ame a igreja. Vista a camisa do reino de Deus. Ame o teu pastor. Ame o evangelho da graça de Deus. Seja um cooperador. Paulo disse: sejam meus cooperadores. Como eu gostaria que toda essa igreja fossem meus cooperadores. Como eu estou frustrado, querendo lutar, querendo arranjar meios para a gente conseguir amanhã um tempo próprio, fugir da escravidão do aluguel, da vergonha, da humilhação, da chantagem. Poucos são cooperadores. Poucos. Você está entre esses poucos? Você está cooperando comigo ou você está contra mim? Você está lutando ombro a ombro comigo? Pense nisso. Ou você está lutando contra? Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite. Em nome de Jesus Cristo e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia.